Olá, aqui é Sávio. Eu sou colaborador do canal do Professor Jalbert, com mais uma aula do curso de experimentos com MOSFET. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos experimentos com amplificadores utilizando MOSFET e vamos simular o circuito amplificador diferencial utilizando MOSFET com carga ativa. O circuito da aula de hoje é baseado mais uma vez em um circuito que o professor Jalbert apresenta como exercício lá na playlist MOSFET. E lá ele resolve esse circuito apresentando todos os conceitos. Então é ideal que antes de realizar esse experimento, você assista a aula de circuito amplificador diferencial com carga ativa lá da playlist MOSFET, para que aí você entenda melhor os resultados que a gente vai obter. Lá você também vai encontrar os conceitos de todos os experimentos que a gente realiza aqui no nosso curso. Bom, o circuito já está aqui montado e diferente da aula passada, na simulação de hoje, a gente vai determinar apenas nossa saída V0, que nos fornecerá uma saída em fase com a entrada. No caso, seria nossa saída não inversora. A gente vai obter o ganho da nossa saída V0 e depois a gente vai visualizar a resposta em frequência do nosso circuito. E da resposta em frequência, a gente tira a nossa frequência de corte. Como eu disse no início da aula, o circuito é bem parecido com o amplificador diferencial com carga passiva. No lugar dos nossos resistores de dreno, a gente tem uma fonte de corrente com MOSFET PMOS do modelo RS-R01-SP06. Na entrada do nosso par diferencial, a gente tem uma onda senoidal de 1 mV de amplitude e 1 kHz de frequência. Polarizando o nosso par diferencial, a gente tem essa fonte de corrente de 400 microamperes. E alimentando o nosso circuito, a gente tem essa configuração aqui, utilizando duas fontes CC de 10 volts para representar uma fonte simétrica. Para simular nosso circuito, a gente vem aqui em Run. Em Stop Time, a gente coloca 10M, que são 10 milissegundos. Clique em OK, nosso circuito está sendo simulado. A gente vem aqui no nosso gráfico, clica com o botão direito, clica em Add Plot Pane, para a gente agora ter dois gráficos. E nesse gráfico de cima, a gente vai colocar nossa entrada. A gente vem e clica aqui em V1, e aqui em verde está nossa entrada V1, uma entrada de 1 mV, como esperado, e com 1 kHz de frequência. Nossa saída V0, que é nossa saída não inversora, a gente vem aqui embaixo, clique em V0, e está aqui, como esperado, nossa saída V0 em fase com a entrada. Como eu mostrei na aula passada, para a gente determinar o nosso ganho, a gente precisa da nossa tensão de pico a pico da saída, dividido pela tensão de pico a pico da nossa entrada. Tensão de pico a pico da nossa entrada é fácil, porque a gente já configurou nossa entrada com 1 mV de pico e, portanto, ela tem 2 mV de pico a pico. Na nossa saída, a gente vai utilizar os cursores aqui do LTSpice. A gente clica aqui em V0, arrasta o primeiro cursor aqui para a nossa tensão mínima, clica novamente em V0 e arrasta o nosso segundo cursor para a nossa tensão máxima. Aqui nessa janela vai estar informando a diferença entre esses dois cursores, que nesse caso é a nossa tensão de pico a pico. Eu vou copiar esse valor, vou colar aqui no Octave, lembrando que a gente está trabalhando com 1 mV, então a notação aqui do Octave é E-3, dividido por 2 E-3, que é a nossa tensão de pico a pico da entrada. Aperto o Enter e a gente tem que o ganho do nosso circuito amplificador diferencial com carga ativa é 339,02. É importante notar que esse valor aqui do nosso ganho é diferente do valor de ganho que o professor Jalbert calcula lá na aula de exercício. Isso porque a gente está utilizando um modelo diferente de PMOS e de NMOS aqui no nosso experimento. Portanto, esse valor é diferente, mas está condizente com o que a gente espera do amplificador diferencial com carga ativa. De volta aqui ao nosso circuito, a primeira coisa que a gente vai fazer é deletar esse gráfico aqui de cima. Então a gente vem com o botão direito, Delete Display. A gente fica aqui apenas com o gráfico da nossa saída. Para visualizar a resposta em frequência do nosso circuito, a gente vem aqui em Simulate, Edit Simulation, muda aqui para a aba de AC Análise. No tipo de varredura, a gente coloca década, número de pontos 10, frequência inicial 1 e frequência final a gente coloca 1 MHz, que no caso é 1 MHz. Clique em OK, posiciona o comando aqui no nosso circuito, aperta Run novamente e está aqui a resposta em frequência do nosso circuito. Se você observar,
é bem parecido com a resposta em frequência que o professor Jalbert mostra lá na playlist de MOSFET. A resposta em frequência relaciona o ganho e a frequência do nosso circuito. Aqui nesse gráfico, ele informa todas as nossas frequências de amplificação. O ganho é dado em dB e a gente pode utilizar o cursor aqui do LTSpice para visualizar qual o máximo ganho do meu circuito amplificador diferencial. Eu vou clicar aqui em V0 ó, e aqui nessa janela vai estar informando qual seria o nosso máximo ganho, que aqui é de aproximadamente 50,87 dB. E para descobrir nossa frequência de corte, ou nossa frequência de menos 3 dB, a gente pega esse valor de ganho máximo, nesse caso 50,87 dB aproximadamente, subtrai 3, a gente vai ter aproximadamente 47,87 dB, a gente arrasta o cursor mais ou menos para esse valor, 47,9, 47,8 aqui mais ou menos, e aqui está o valor de frequência, que é a nossa frequência de corte. Eu vou copiar esse valor, vou copiar aqui até o K, vou abrir aqui a nossa fonte de tensão de entrada com o botão direito, e aqui em frequência eu vou colar o valor que a gente achou. Clico em OK, vou vir novamente em Simulate, Edit Simulation, mudar para transiente, e aqui em Stop Time eu vou colocar novamente os 10M, que são os 10 milissegundos. Clique em OK, Run novamente, visualização não ficou legal, vou dar um zoom aqui, e está aqui a saída do nosso circuito para uma frequência de aproximadamente 4,47 kHz, que pelo que a gente observou na resposta em frequência, é nossa frequência de corte. Para confirmar se essa é a nossa frequência de corte, eu vou novamente calcular o ganho do meu circuito. Primeiro cursor aqui na tensão mínima, segundo cursor aqui na tensão máxima. Vou copiar esse valor, colar aqui no Octave, é menos 3, já que esse valor está em mili, dividir pela nossa tensão de pico a pico da entrada, que é 2 mili, apertar Enter e está aqui o valor do nosso novo ganho, aproximadamente 238,88. Vou pegar o valor do nosso primeiro ganho, que é nosso ganho máximo, dividir por SQRT2, que aqui é a função do Octave para raiz de 2, apertar Enter e a gente tem aproximadamente 239,72, que é bem próximo do valor que a gente calculou do ganho utilizando uma frequência de 4,47 kHz. O que significa dizer que a frequência de 4,47 kHz que a gente visualizou na resposta em frequência é a frequência de corte do nosso circuito amplificador diferencial utilizando o MOSFET com carga ativa. Bom, pessoal, com isso nossa aula fica por aqui. Hoje a gente aprendeu a calcular o ganho do nosso circuito amplificador diferencial com carga ativa, utilizando MOSFET, e a gente aprendeu a visualizar a resposta em frequência e, a partir da resposta em frequência, obter nossa frequência de corte. A gente verificou que aquela realmente é a nossa frequência de corte, pela relação de ganho máximo dividido por raiz de 2, e todos os valores que a gente obteve foram condizentes com o que o professor Jalbert apresenta lá na playlist de MOSFET. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, não esquece de comentar aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, também comenta aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana sai vídeo novo. Se inscreve também no canal do professor Jalbert lá no Telegram. Ele está sempre atualizando o canal com dicas de livros, dicas de links, dicas de vídeos. O link vai estar na descrição, então não deixa de se inscrever lá. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Fique bem e até a próxima aula.